Jornal da Manhã. Entrevista. 7h57, 7h57. Já em nossos estúdios, Dr. Flávio Machado, responsável pelo Instituto Homem, especialista em saúde sexual masculina, parceiro nosso aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Bom dia, Dr. Flávio, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos que acompanham a gente. É um prazer muito grande sempre estar aqui, porque a gente fala sobre coisa muito importante que é a saúde, né? E a saúde do homem. Doutor Flávio, bom dia, né? Eu tô lendo uma notícia aqui do portal Metrópolis, que é de Brasília, mas um dos principais portais do Brasil. O Brasil tem o maior número de divórcios desde 2015. Veja onde mais se separa. Foram 80.573 separações oficializadas em cartórios em 2021. Maior número em 7 anos. Maior em 7 anos. O Brasil se registrou em 2001. Foram 80.573 oficializados em cartórios, um aumento de 3,95 em relação a 2020, quando os registros chegaram a 77.509. E de 16,8% quando a comparação é com os 69.001 formalizados há 7 anos. Desde 2017, entretanto, o índice de casais que não querem mais ficar oficialmente juntos vem aumentando. Cada 100 casais que se unem, 9 se separam em média. Os números foram levantados pelo Metrópolis com base em dados da Associação dos Registros de Pessoas Naturais, né? Bastante, né? Enfim, aí tem todos os estados onde mais se casa, onde mais se separa. Mas aí eu pergunto, né? Nós tivemos um ano de pandemia importante, né? Na pandemia nós tivemos muitos problemas sobre disfunções sexuais, em especial a do homem. Há um mapa discutido entre o senhor e especialistas da área nesse sentido no Brasil? Muito. Na verdade, assim, Kiko, hoje eu recebo diariamente várias situações que são de separações conjugais relacionadas também à questão sexual, porque ninguém se separa por causa de uma coisa só, né, Kiko? Sim. Você já viu alguém que se separou por causa de uma coisa? O avião não cai por causa de uma coisa só, né? Ele é um conjunto de coisas que vão se somando e derrubam o avião. Exatamente. Então, esse processo de separação são várias coisas, e entre elas a questão sexual ela é muito presente. E nós vemos no nosso dia a dia, no consultório, que é um impacto que às vezes menor ou maior, ou menor, que vai aumentando ao longo do tempo, para que isso seja, famílias sejam desfeitas, relacionamentos, pessoas que nasceram umas para as outras realmente se separarem. Veja, com relação à Covid, a gente vê isso muito claramente. Hoje em dia já é o consenso entre os especialistas na área, as disfunções sexuais, todas as disfunções sexuais já fazem parte do quadro de síndrome pós-Covid. Perfeito. Então, hoje, passou 2 anos, mais de 2 anos, que a gente tem contato com a Covid, e pouco se sabe ainda sobre isso, sobre essa doença. Mas o que nós sabemos é que é uma doença inflamatória, é uma doença circulatória, que afeta não somente o pulmão, mas afeta o corpo inteiro do ser humano, e é uma doença psicológica, digamos assim. Então, são 2 questões muito importantes para a saúde sexual masculina: a circulação e a questão psicológica. Então, onde entra nessa história toda, nesse processo todo, doutor Flávio? Claro que nós temos todo o confinamento, perda de emprego, redução de renda, convivência constante. Existem situações em que pode andar juntas, né? Porque muitas vezes há uma questão que é o desejo.
Não há um problema orgânico, não há um problema físico, né? Mas fica claro numa anamnese, num trabalho em consultório que o senhor acaba fazendo, e que o senhor percebe que o problema não está, que o paciente está com a taxa hormonal em ordem, que ele está com a parte circulatória em ordem. Aumentou o número de pessoas, porque quando a gente vê um número de separações muito grande, há também, nós vivemos ao longo de muitos anos sobre os ditames da igreja, seja evangélica, católica ou qualquer outra denominação, com valores muito mais rígidos. Hoje as separações são muito mais comuns. Na minha época, o coleguinha separado, muitas vezes, ele não era convidado para a festa de aniversário, né? A mãe dele era uma excluída, mesmo que ela tivesse não dado chance à separação, o pai tivesse saído de casa 30, 40 anos atrás, você tinha uma letra escarlate, né? Como é que você analisa todo esse contexto do desejo, dos relacionamentos? Durante a pandemia, né? Na verdade, eu faço parte, eu sou membro titular da Sociedade Internacional para Medicina Sexual. A gente representa o Brasil nessa organização internacional, onde lá a gente tem algumas discussões que foram originadas após a pandemia. Um dos estudos que foi feito foi em relação ao impacto da pandemia na saúde sexual dos seres humanos, né, no mundo. E viu-se que, devido à questão do confinamento, esses problemas que antes eram problemas, mas eram relevados, acabaram se tornando problemas maiores. Porque o casal que não tinha oportunidade para ter relacionamento sexual uma vez por semana, correria do dia, não ficavam em casa nunca. O marido trabalhava fora, né? Trabalhava no lugar, fazer home office. E agora, homens que trabalhavam viajando para lugares longos, agora estão em casa. Então, todos os problemas na parte sexual que antes acontecia aí uma vez a cada 10 dias, por exemplo. Ele tinha que cumprir a tabela a cada 10 dias, ele passou a ter que, né, picar o cartão diariamente. Acaba que isso tem um processo de exacerbação desse processo de... Excesso de oferta também. Porque você tá ali, você não tem mais aquela desculpa, né? Porque o homem, Kiko, quando o homem começa a ter algum problema na área sexual, primeira coisa que acontece, em vez de a mulher estar com dor de cabeça, é ele que começa a estar. Entendi. Então aqui ele começa aquela situação, vou menstruar, tô com dor de cabeça. Eu não quero hoje, não tô legal, O homem começa a se esquivar das relações sexuais e verdade, onde que é o homem que começa a esquivar, por causa do problema, né? Entendi. Aí ele acaba se afastando e negando isso. Esse problema pode ser simplesmente desejo, ele não quer mais o sexo com aquela parceira, às vezes. Olha, em menores casos. Eu tô insistindo nisso. Em menores casos, mas pode acontecer. Mas é que assim, o que eu vejo diariamente, Kiko, é o cara que fala assim: doutor, eu fui, peguei outra e mesmo assim falhei. Mesmo assim falhei. É o que eu vejo todo dia no consultório. Que bom. Que bom. Porque o que acontece? Que pelo menos as uniões, né, se porque não fortaleçam, exato. Né? Porque aí ele consegue entender que não é isso. Toda hora ficar trocando, ele não vai resolver o problema. Não resolve. Vai construir nada. Por isso que é interessante essa pauta que você falou aí, das separações, porque ali no nosso consultório, no nosso dia a dia ali, a gente acaba restaurando muitos relacionamentos, né? Bom. Mesmo, veja, eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não faço aconselhamento amoroso, mas eu vejo diariamente ali relacionamentos serem redescobertos. Legal. Porque você vê uma pessoa que está com essa situação, que está uma situação de dificuldade, é uma pessoa que acaba esquecendo alguns prazeres na vida, e no relacionamento isso é bem comum. Achando às vezes que envelheceu, né? E que exatamente. De fato... Agora, com relação à Covid, isso é uma relação muito direta. Então, com relação à circulação, ela afeta, tem muitos casos de, após a Covid, disfunção erétil, tá? Pessoas que nunca tiveram queixa, e depois começam a perceber isso. E também tem casos com relação à ejaculação precoce
porque também afeta a questão psicológica, aumenta a ansiedade e tudo mais, acaba desencadeando uma ejaculação precoce, por exemplo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Muitas vezes a gente acha impossível, hoje menos, né? Quando a gente já passou dos 50, você começa a olhar para frente, porque quando a gente olhava os 50, a gente olhava os 50 com susto. Muito longe. E aí, de repente, a gente olha os 70 e fala, pô, não tá tão longe assim, né? E hoje a gente vê casais e homens ter uma vida sexualmente ativa com 70, com 80. Sim. E de repente não tem o mesmo nível de ereção, mas existem N possibilidades que não é necessariamente só uma vigorosa, né, relação com penetração. Isso bate a porta dos consultórios. Os homens com mais idade passaram a visitar os consultórios dos especialistas nas disfunções eréteis, das disfunções sexuais? Muito, Kiko, muito. Porque assim, eu vou te falar, os nossos avós, eles não tinham opção. Teve problema nessa área, aceita que dói menos. Tá. Nós estamos no século XXI, Kiko. A evolução do Viagra, ela é um ponto de partida pra gente? Não ela só é um ela? ponto de partida, mas depois do Viagra surgiram muitas outras situações que mudaram e mudam até hoje. Todos os meses existem inúmeros estudos descobrindo coisas novas. É por isso que é uma especialidade muito dinâmica, essa área da saúde sexual masculina. Então, veja, hoje não dá para aceitar. O cara tem 90 anos, não importa. A medicina evoluiu para ele também. E não evoluiu só para ele ficar vivo até 90 anos. É para ele ficar vivo e ter qualidade de vida. Porque a pessoa fala assim, doutor, tá tudo tranquilo, sabe? A minha diabetes tá controlada, meu colesterol, minha pressão pode medir, ó. Tá maravilhoso. Tá bom, e a parte sexual? Putz, a vida tá ruim. Então não precisa mais. Porque a pessoa... os nossos avós tinham que aceitar. Não tinha opção. Hoje nós temos opção. A pessoa precisa entender que não precisa se submeter a isso. O que seria uma opção? Claramente, uma pessoa que tem dificuldade, uma delas, duas, sei lá. Tratamentos específicos sobre isso. Porque antigamente não tinha. Essa questão das pílulas, né? Você passa a ter, eu vou falar o nome comercial, você passa a ter Cialis, Viagra e tantos outros que são remédios que tratam a disfunção erétil e que tratam o aspecto circulatório. Antes disso, nós tínhamos as tais das papaverinas que se faziam as aplicações venosas, né? Quer dizer, isso tudo continua, mas existem outras opções no mercado. Muitas opções. Antes de uma prótese. Claro, muitas opções de fitoterápicos, muitas opções de medicamentos alopáticos que estão surgindo, e muito além desses que você falou aí. Mas o que acontece? Há um tempo atrás, veja, a nossa briga hoje é o quê? É fazer as pessoas entenderem que existe uma especialidade nisso, saúde sexual masculina. Olha só, que nos Estados Unidos e Europa é uma coisa comum. As pessoas vão lá. As pessoas fazem check-up com um médico especialista em saúde sexual. Aqui no Brasil é mais difícil. Então nós estamos até agora nesse início desse mês passado, nós tivemos uma reunião que nós reunimos mais de 30 profissionais, médicos, especialistas na área da saúde sexual masculina, e nós começamos a fundação da Abracem, Associação Brasileira de Saúde Sexual Masculina, qual eu sou presidente. Para quê? Para a gente começar. Você já é presidente da associação? Parabéns. Obrigado. Associação Brasileira. Eu vou entrevistar não mais o senhor como Instituto Homem, você como referência apenas, mas assim, eu entrevisto o médico, claro, né? O Instituto Homem é um parceiro, mas é o Instituto o médico que está aqui esclarecendo, tirando dúvidas, né? Com certeza. E lá nessa associação, a gente se deparou com uma quantidade importante de médicos, de colegas que atuam nessa área, mas que muitas vezes não são ouvidos, né? Não tem uma divulgação ampla na sociedade, e eles estão ali remando sozinhos. Eu falei, olha, vamos nos juntar todos, e profissionais de todos os estados, viu, Kiko? Vieram participar aqui, e eles fizeram, e a gente fez esse acordo conjunto de a gente difundir isso, de a gente evoluir essas conversas nessa área. Veja, o livro que eu lancei no final do ano passado, apesar de nós estarmos no século XXI, é um livro pioneiro.
nenhum médico até hoje se debruçou num projeto de escrever sobre sexualidade masculina para o público geral. Deixa eu lhe dizer uma pergunta. Nós estamos falei da terceira idade, mas também tem o jovem. Muitos. Né? Muitos. E aí? Você vê, uma coisa interessante até que antigamente, há 7 anos atrás, quando a gente começou a atender nessa área, a gente sentava no consultório e ficava esperando o senhorzinho entrar no consultório para consultar. Tá. Hoje já não. Hoje não. Hoje é uma incógnita. Ainda é separado ou todo mundo senta na recepção numa boa agora? Não, é tudo separado. Veja, Kiko, eu acho que vai demorar mais de um século para isso não ser tabu. Para que isso não seja mais um tabu. Porque assim, no instituto você vai chegar, você não vai poder ficar sentado numa sala, igual uma consulta comum. Numa recepção. Recepção ali, que fica tocando uma musiquinha, colocando uma televisão para funcionar. Você vai estar individualizado. É individual, porque o homem ele precisa se sentir protegido. Tem homens que não tem problema com isso. É mais ou menos como ele entrava numa locadora escondido, quase isso. Antigamente, na porta da locadora, você olhava de lado. Separado, entrar, né? É separado e você saía com a sacolinha. É mais ou menos isso. Tem uma questão de sigilo ainda, ali. Né? É bom, ainda é necessário, né? Ainda está muito longe disso. Em outras especialidades também deve existir, né? É o desejo da individualidade, do seu... É que a gente está falando sobre masculinidade, né? Aí pior. Porque não é uma questão de uma doença comum, como qualquer outra. Virilidade. Exatamente, né? A gente está falando sobre sobre a possibilidade dessa pessoa ainda ser homem ou não. Então, quer dizer, não é necessariamente isso, não né? é, mas ele na cabeça dele, ele tem essa questão aí. Então, não dá, ainda está muito forte, ainda está muito batido isso daí, Perfeito. Né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pode falar. Nós falamos antes de entrar no ar de um talk show nos Estados Unidos em que um cidadão falou que ele havia reduzido o tamanho do membro dele no período da pandemia. Isso é possível, isso? É interessante. Claro, isso aí foi lenda. Olha, isso aí deu o que falar nas redes. Faz uns 3 meses isso. Num talk show lá nos Estados Unidos, ele confessou que após a Covid o pênis dele diminuiu 5 centímetros. Olha, Kiko, pensando em relação à questão circulatória, pode acontecer sim. Inclusive, isso é um processo que a gente vê muito nos consultórios dos pacientes falarem assim: doutor, ao longo dos anos, conforme a minha disfunção erétil foi evoluindo lentamente, foi diminuindo o meu pênis. Isso pode, doutor? Eu respondo, sim, porque tudo é uma questão de atrofia, de você utilizar ou não. Ou não. Então, se você não utiliza, se você não enche as câmaras dos corpos cavernosos completamente, você vai ao longo dos anos tendo uma atrofia nisso. Então, pode acontecer. A Covid é uma doença que afeta isso. Tem que exercitar, doutor. Mas você vê, tem que... Esse cidadão aí foi um cidadão corajoso, né? Ele falou mesmo e levantou uma bandeira. Deixa eu fazer uma pergunta. A masturbação é um exercício? A masturbação pode ser um exercício, mas pode ser ruim. Pode ser bom e ruim. Porque você precisa saber como você... Porque assim, se você treinar... a ejaculação precoce a partir disso? Claro, se você começar a treinar o seu corpo para ejacular rápido, você vai acabar tendo problema da ejaculação precoce. Agora, é claro que a ejaculação precoce tem muitas outras situações envolvidas, como sensibilidade peniana e milhares de coisas que podem ter. Mas a masturbação de maneira constante pode. Se for uma masturbação que realmente tenha esse treinamento para ejaculação rápida, ali faça tudo rapidinho, pode treinar o organismo para a ejaculação precoce. Isso é negativo. É negativo. Doutor Flávio, para terminar, qual seria a manchete que o senhor falaria hoje pra gente e não fique tanto tempo sem vir? Olha, já vir mais para falar sobre temas importantes. Tá? Eu vou vir sim. Mas eu acho que o que poderia falar, voltando ao nosso primeiro assunto, não separe, melhore. Que legal isso, doutor Flávio. Não separe, melhore. Né? Doutor Flávio pode ser a solução. Não, eu tô dizendo, pode, né? Eu fiquei contente com isso. Porque a troca constante num relacionamento não é a felicidade. É isso. Você até pode ter um casamento que não vai dar certo.
Sim, Você até independente. pode entender as duas partes, que o fim pode ser melhor. Mas, geralmente, o fim não é melhor. Não. Eu posso Sempre é garantir ruim, né? que o fim não é o melhor. Exato. Né? Que depois da maturidade vindo, você vê que boas Percebe. relações você teve e que você deixou de ter e que poderiam ter sido fantásticas por erros de ambas as partes ou imaturidade de ambas as partes. Então, Não separe, resolva o problema. tá bom. Né? Endureça com o doutor Flávio. Endureça a sua vida, tá bom? isso aí. Doutor Flávio, muitíssimo obrigado. E o livro, onde a gente pode encontrar? Dá o título dele de novo. Tudo o que você precisa saber sobre sexualidade masculina. Esse livro está disponível em todas as plataformas digitais: Americana, Amazon, Ponto Frio, Shoptime, Mercado Livre. Quem gosta de e-book, porque hoje em dia é mais divulgado isso. Na Amazon tem um e-book também. Mas nas outras eu gosto de folhear. Tá. Eu gosto de pegar e ler. Então Você gosta de molhar o dedo? eu gosto de ir passando página por página. Molhar a língua ali. Isso, eu sou mais tradicional nisso aí. Mas quem gosta pode pegar. Então, hoje tá fácil. Se você também quiser, você pode acessar drflaviomachado.com.br. Lá vai ter o link também de todas as lojas virtuais. Repete, por favor, doutor Flávio. drflaviomachado.com.br. Tudo que você precisa saber sobre sexualidade masculina. Que legal a gente ter começado com um tema que o senhor, na verdade, destacou no final. Não termine a relação. Acerte, resolva o seu problema. Porque você vai levar o problema para a próxima. Para a próxima, né? Porque a hora que você acostumar, o problema de acostumar, ou o fato do novo, obviamente que o brinquedo novo é uma alegria, né? Mas se a cada semana você pega o brinquedo novo e joga o velho, novo, joga o velho, novo, joga o velho, aí você vai nunca, não há brinquedo suficiente para fazer a satisfação da sua vida. Você não evolui como ser humano, né? Ser humano. Então, como é que é a frase, a manchete? Não separe, resolva. Não separe, resolva. Obrigado, doutor Flávio Machado, do Instituto Homem, que falou conosco aqui na Jovem Pan. 8 horas e 18 minutos. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.